pergunta, né? Esses problemas também são enfrentados pelos clientes da Manpower, e aí, nesse caso, como que você interessa nos clientes? É igual? É a mesma coisa? Inclusive, por exemplo, a gente teve agora recente um trabalho com um cliente muito interessante, que a temática foi trabalhar e desenvolver a liderança com o olhar de ter conversa de carreira com os profissionais. Uhum. Por quê? Porque eu estou perdendo pessoas e eu não quero perder pessoas, e essa empresa não tem um plano de carreira, ok. Mas eu faço um plano de carreira, mas as pessoas querem cada vez mais ter escolhas pessoais. As pessoas fazem as suas escolhas. Hoje, nós temos 4 gerações juntas no mercado de trabalho. Eu desconheço que isso aconteceu já em outro momento na sociedade. Eu desconheço se tiver. Realmente eu nunca vi a respeito. Então hoje são 4 gerações trabalhando juntas e convivendo na sociedade, com diferenças muito significativas que não são conflitantes, elas são complementares. Elas só serão conflitantes se a gente não tiver maturidade, equilíbrio, se a gente não tiver profissionais que ajudem as pessoas dentro das organizações a ter um olhar sobre isso. E a conversa de carreira é um ponto muito interessante, porque o líder pode ter essa conversa. E ao ter essa conversa de carreira com os profissionais, que é o feed forward, enfim, você pode dar alguns nomes. Sim, aí. É verdade. Mas é isso. E é voltar para o profissional e ter esse esclarecimento de falar um pouco sobre o negócio e perguntar para ele: o que você está buscando para você? Quando você realiza o seu trabalho, o que para você nesse dia é altamente satisfatório e o que é boring? Porque tem coisa que é boring. E aí dá para ele o seguinte sentido: nem tudo vai ser bacana todos os dias e nem o dia todo. Bem-vindo ao mundo real. Agora, percentualmente, o quanto para você está sendo prazeroso, coisas que conversam com o que você está buscando. Isso, como você percebe isso na organização, como é que a gente pode te ajudar? Então, isso é um preparo do líder e que não é fácil, Silvia, esse líder transformador, porque ele primeiro vai ter que fazer essa conversa com ele mesmo, tá? É a minha leitura. É verdade. O que eu como líder estou fazendo que é bacana e o que como líder me incomoda? O que nesse papel me incomoda? Qual é o percentual de um do outro? Até para eu me encontrar se eu estou realmente fazendo coisas que fazem sentido para mim, para aquilo que eu estou buscando. E eu acho que isso é um ponto fundamental, que a gente se fala muito, né, Vilma, nas empresas a respeito do propósito, mas um tema que eu tenho procurado trazer para as pessoas é o tema da vocação. Quer dizer, todo mundo fica tão preocupado em criar um propósito, uma fala que seja empolgante, construtiva, isso é muito bom, mas você precisa entender qual que é, de fato, a sua vocação, porque senão, se você não fizer essa combinação do propósito que você quer desenvolver com a sua vocação, você vai acabar se frustrando, porque você não vai conseguir chegar onde você gostaria na sua carreira, ou, o que é pior, você vai ser muito bem sucedido e junto com o seu sucesso vem um estresse tremendo e você nem consegue acompanhar isso. Não poderia deixar de mencionar que quem nos apresentou a Vilma e a mim foi a Luísa Guise, e ela está nos assistindo, ela acabou de mandar uma mensagem. Luísa, um grande beijo para você, eu aguardo a sua presença aqui no podcast quando for o momento de falar, mas você está sendo convidada ao vivo aqui. E Vilma, assim, eu vejo também um problema grande, né, que é o fato de que as lideranças não são preparadas, ou seja, as lideranças elas chegam nas empresas, todo mundo quer ser gerente, diretor e tudo mais, e eu tenho visto ultimamente pessoas muito novas, inclusive em cargo de diretoria, e eu percebo que elas não aguentam, elas não têm a musculatura executiva necessária, e musculatura executiva entenda por conhecimento, experiência e uma aptidão também para o cargo, e como fala, ética, moralidade para aquilo, e a pessoa não está aguentando a pressão que vem, por exemplo, não só do presidente, mas às vezes vem do próprio conselho. Você acha que a gente está precisando reorganizar isso para que a formação seja um pouco mais adequada? Porque eu uso, inclusive, e acho que eu devo ter usado lá no Café Insight da Manpower, o exemplo de quando você vai numa academia e de repente você vê que você é capaz de levantar uma anilha de 3 quilos ou de 5 quilos, mas você muito afobado fala assim, não, eu quero levantar de 40. E aí você, né, acha alguém que fala, tá bom, você quer levantar de 40, vai lá e levanta. E você levanta, só que ao fazer isso, você se machuca. E ao se machucar, você não consegue nem voltar para levantar a anilha de 5 quilos. Você vê dessa forma também, está tendo um certo exagero e uma bagunça, vamos dizer assim, na ordem das coisas, no momento de se promover a pessoa, devido a uma certa ansiedade com a novidade, das pessoas talvez usarem melhor a tecnologia do que um líder do passado. Como que você vê essa desorganização na liderança, na minha opinião? Então, isso é um ponto bacana que você trouxe, que eu quero trazer 2 cenários. O primeiro, até exemplificando claramente o que você disse, eu não vou dar nomes, não convém, mas assim, tem um cliente nosso que ele vive uma realidade que
pelo menos 90, 95% da liderança e da principal liderança da empresa é de pessoas jovens. Todas elas são, me parece que com menos de 40 anos. Ou muito perto de 40 anos. E ele trouxe numa conversa comigo uma coisa muito interessante. Ele falou, Vilma, no pós-pandemia, vindo junto com uma questão de guerra, uma questão de recessão econômica e tudo que está acontecendo, nós não temos no nosso quadro de executivos pessoas que vivenciaram esse tipo de situações de grandes crises no passado. Porque a maioria, todo mundo é muito jovem. Olha só. E nós estamos sentindo falta de ter isso. Isso me chamou muito a atenção. Eu falei, olha que interessante. Eu acho que talvez a gente possa ter um universo um pouco mais mesclado nesse sentido. Você nem só ter pessoas muito jovens, mas também não ter só pessoas da geração mais madura. Eu acho que essa composição complementar é essencial. Exato. Agora, uma coisa que a gente também percebe no contraponto é, primeiro, a gente fez um estudo nosso também, foi na época da pandemia, com relação ao uso da tecnologia. A geração Baby Boomer mostrou mais facilidade e desejo da tecnologia do que a geração X, por exemplo. É mesmo? É bem interessante. Então, isso chamou atenção. E um outro ponto que a gente percebe, que mostra muito também parte do que a gente tem de estudos, é que a geração mais jovem não está querendo muito cargo de liderança, não. E os que abraçam desistem muito rapidamente. Porque eles vão, talvez, sem essa experiência ou vivência. Então, eu acho que a gente tem uma linha de aprendizado aí significativa nesse sentido. E aí, gente, não dá para tirar da nossa conta do RH, não. A gente tem um papel crucial e estratégico com o negócio e com as pessoas para poder trazer um apoio nesse sentido. Então, você sabe que eu não vim da área de RH, né? Minha área de TI, eu falo isso várias vezes. E o que eu percebi ao longo desses anos todos, trabalhando com profissionais de RH, é que o RH realmente é um setor muito criticado dentro das empresas, e curiosamente não só no Brasil, lá fora também. Eu queria que você falasse um pouco quais são essas principais críticas que você vê que tem ao setor, se são apropriadas ou não, é claro, e que análise que você faz dos RHs, como eles deveriam se comportar para responder a essas críticas. Então, eu li recentemente, foi num artigo da Harvard Business Review. É um artigo que fala exatamente a questão de que os RHs eles estão sendo menos confiáveis, estão recebendo mais críticas e reclamações dos funcionários, porque eles não conseguem ajudar o funcionário, resolver o problema do funcionário ou apoiar o funcionário nas dificuldades que o funcionário tem. E aí eu passei a analisar, e que o RH precisaria fazer um papel de mentor e coaching, ele teria que desenvolver um pouco esse olhar. Eu parei e fiquei pensando, eu falei, eu me senti muito desconfortável com isso, não com a crítica para o RH, mas eu fiquei desconfortável com o sentido assim, como é que o RH pode passar uma imagem que ele vai ter esse papel? Nunca, desculpa. Quem vai ser o mentor, quem vai ser o coaching do profissional é o líder, não é o RH. É a liderança que tem esse papel junto aos profissionais, que é o que eu falei, ele faz a gestão das pessoas. Agora, como RH, eu tenho uma responsabilidade muito grande de ser o facilitador e muitas vezes aquele que consegue promover junto ao líder a responsabilidade desse papel e junto às pessoas o nível de consciência de que assim, um trabalho nem sempre ele vai, ou um ambiente profissional nem sempre vai me trazer só o que eu quero. E aí vem com o meu lema, sabe, Silvio, que a vida me ensinou isso. Quem não vive o processo não alcança o sucesso. E as pessoas tendem a fugir do processo quando ele incomoda. E às vezes é aquele processo incômodo, aquela situação desconfortável, é o que vai me levar para o grande aprendizado da minha vocação.